ao vivo, sejam todos bem-vindos, os seguidores do canal do BNews Natal, o nosso portal aqui no estado do Rio Grande do Norte, o portal que mais cresce no RN. Vamos recebendo hoje aqui o vereador Kleber Fernandes. Quero aproveitar para convidar os nossos internautas para acompanharem a nossa transmissão ao vivo. Vocês vão poder, inclusive, interagir conosco. Eu vou ficar acompanhando aqui as mensagens de vocês, a interação. Mas eu quero, sim, convidar todos vocês a acompanharem essa entrevista ao vivo que a gente vai fazer aqui com o vereador Kleber Fernandes, do Republicanos, vice-líder do prefeito Paulinho Freire, na Câmara dos Vereadores em Natal. Então, convido todos aí para que acompanhem aí a nossa transmissão ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo sintonizar aqui também no meu celular para acompanhando as mensagens de vocês. É isso aí, agora sim. Já tô nos vendo. Muito boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui na redação do BNews Natal o vereador Kleber Fernandes, o vice-líder do prefeito Paulinho Freire na Câmara Municipal do Natal. Ele que é do Republicanos, tem uma fortíssima atuação política, reconhecido, um homem de muita produtividade, mas não só isso. Ele também é cantor, administrador, advogado, atleta, pai, mentor, palestrante. Ufa! Boa tarde, vereador. Boa tarde, Ana Karina. Que alegria estar aqui com você no BNews. É uma honra poder participar desse bate-papo, né? Você é uma jornalista admirável, né? Eu sou seu fã. Você faz um jornalismo com muita competência, com imparcialidade, com responsabilidade. E em tempos atuais a gente precisa de comunicadores e jornalistas que atuem assim como você. Muito obrigada pelos elogios e a admiração é recíproca. E a minha primeira pergunta já é essa: como é que você consegue dar conta de tantas coisas se o dia tem apenas 24 horas mesmo? Pois é, Ana Karina, essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem todos os dias. Como é que você consegue dar conta de tanta coisa? Primeiro, Ana Karina, é preciso que a gente tenha clareza do nosso propósito de vida. A gente acorda todos os dias para fazer aquilo que programamos e qual é o nosso propósito por trás disso. O que é que lhe faz acordar e ir para a redação do jornal? O que é que lhe faz acordar e atuar na profissão que você escolheu? Qual é o propósito de vida que está por trás disso tudo? Tendo clareza desse propósito, você vai estabelecer quais são as ações, as tarefas e as atividades diárias que você desenvolve que estejam diretamente alinhadas com o seu propósito de vida e começar a entender o seguinte: o que é que me atrapalha, que me impede, que me inviabiliza ou que me afasta do meu propósito. Então você tem que entender, ter clareza quais são as coisas que lhe afastam e que lhe atrapalham e parar imediatamente de fazê-las. Segundo, identificar quais são as coisas que eu posso delegar. Quais são as coisas que eu posso, inclusive, contratar alguém para fazer e monitorar, e vou ter condições de aumentar o meu tempo para investir esse tempo dando foco em outras coisas. E, por fim, quais são as coisas que eu preciso efetivamente me concentrar? Quais são as coisas que eu preciso dar foco total e me empenhar com coisas prioritárias da minha vida? Então, quando você tiver clareza do seu propósito, quais são as atividades diárias que você desenvolve que não estão alinhadas com os seus objetivos de vida, com os hábitos que você precisa ter, e parar de fazer imediatamente? Como, por exemplo, eu preciso parar de dormir 1h da manhã todos os dias. Eu preciso parar de ficar vendo o Instagram até a hora de dormir, porque isso influencia na minha qualidade de sono. Ou eu preciso parar de acordar tarde, faltando 10 minutos para sair de casa para o trabalho, né, porque isso me estressa demais. Eu preciso parar de procrastinar o início de uma atividade física, o início de uma alimentação saudável, de buscar profissionais da área da saúde que possam me ajudar a ter uma qualidade de vida maior. Então, são detalhes que você precisa ter clareza do que realmente
estar alinhado com os seus objetivos e propósitos e parar de fazer, delegar o que pode ser delegado e dar foco e concentrar naquilo que de fato importa. Tem um autor de um livro chamado A Tríade do Tempo, que se chama Christian Barbosa. Ele tirou esse conceito da Tríade do Tempo da matriz de Eisenhower, né, que ele dividia as suas atividades em 4 blocos e Christian Barbosa dividiu isso em 3. Ele entende que você tem 3 tipos de ações e atividades: aquelas que são urgentes, as que são importantes e as que são circunstanciais. E aí ele fala sobre quantos por cento do seu dia você deve dedicar a cada uma dessas atividades. Mas primeiro você precisa entender o conceito disso. O que são essas atividades urgentes? São aquelas que, se você deixar de fazer agora, você vai ter drásticas consequências no seu dia a dia. Como, por exemplo, fui sair de casa, às 7 da manhã o carro não pegou porque a bateria descarregou. Então aquele passou a ser urgente. Então, você não vai conseguir sair, você vai parar tudo, vai ligar para alguém para conseguir uma chupeta para ligar o carro, vai pedir a um mecânico para ir na sua casa, passou a ser urgente. Você sentiu uma dor, vai para o hospital, passou a ser urgente. As importantes são aquelas que, de fato, fazem muito sentido para você, que são as suas atividades profissionais diárias. Você vai ler as principais notícias do dia, vai preparar a pauta do que você vai discutir e apresentar no jornal do meio-dia, né? Você vai se inteirar das pautas jornalísticas daquele dia. Você vai ter as suas atividades importantes familiares, de deixar o filho na escola, de pegar, né? de tomar providências domésticas, de atividades que são importantes. E há aquelas que são circunstanciais, aquelas que nem são urgentes, nem são importantes, mas que esgotam e roubam o nosso tempo. Sabe aquela pessoa que, Ana Karina, estou precisando dar uma palavrinha com você, é bem rapidinho. Meia hora de conversa. E meia hora de conversa. Ana Karina, olha aí o que eu mandei para você agora no seu WhatsApp. Aí você começa a ver que é um link que ele joga para o Instagram, que daqui a pouco você está lendo comentários de um vídeo aleatório que não tinha nada a ver, e você passou 2, 3 horas nas redes sociais durante o dia, ou você está focada em dormir cedo, em acordar cedo para praticar atividade física, em se alimentar bem, e alguém diz: Ana Karina, olha, vamos comer uma pizza hoje na quarta-feira e tal, vamos assistir o jogo do Flamengo, vamos tomar uma cervejinha hoje, um chopp e tal. E aí são coisas circunstanciais que não estavam previstas no seu dia, e você topou, você disse sim para a pessoa, dizendo não para você mesmo, e terminou tendo o seu tempo consumido em coisas que não estavam alinhadas ao seu propósito. Apesar do que isso também faz parte, né? Sim, faz parte. Aquela fuguinha. Sim, desde que isso represente de 10 a 20% do seu tempo. As atividades circunstanciais, elas não podem ultrapassar esse percentual, né? E tem gente que vive, né, 80% de atividades circunstanciais, porque são levadas pelo dia a dia. Bom, você conseguiu traduzir, criar um método para estimular a produtividade e mostrar como ser produtivo. Está lançando um livro, vereador, e nesse livro o senhor ensina aí as pessoas como se tornar, assim, como ser mais produtivo no seu dia a dia, é isso mesmo? Exatamente. E além do mais, Ana Karina, tem um detalhe. As pessoas confundem o conceito de produtividade, falam muito hoje em alta performance, e esse conceito que o brasileiro estabeleceu acerca de produtividade e alta performance é extremamente equivocado, porque as pessoas acham bonito e ficam se vangloriando de ter uma agenda lotada das 5 da manhã à meia-noite, e isso não é produtividade nem alta performance na prática. Um falso conceito de vida bem-sucedida que as pessoas buscam o tempo todo. E aí eis a questão: o que é sucesso na prática? Sucesso é ter uma empresa com um faturamento milionário, sucesso é ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, é ser um influenciador digital, sucesso é você ter um apartamento de frente para o mar, fazer viagens internacionais. Que é sucesso. Então o brasileiro criou um falso conceito de sucesso, e na prática
é totalmente equivocado. E aí a gente tem alguns exemplos disso, de pessoas renomadas, tidas teoricamente como alguém de sucesso. O padre Fábio de Mello é uma pessoa tida como alguém de sucesso, mas passou um período em depressão profunda. A gente tem, por exemplo, o cantor Wesley Safadão, que é tido como um dos maiores fenômenos da música no Brasil, e passou 2 meses sem cantar com crises de ansiedade. A gente tem um exemplo do cantor Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo, que conta nas suas palestras que ele fazia shows de terça a domingo, às vezes 2 shows por noite, e viajava o Brasil inteiro, programas de televisão, as maiores rádios do Brasil tocando os seus sucessos musicais, discos de ouro, de platina, de diamante. E aí, numa segunda-feira, ele estava em casa e perguntou ao filho dele de 10 anos: "E aí, filho, como é que está lá na escola?" E o filho disse para ele o seguinte: "Por que você quer saber? Você não sabe quem sou eu. Uau. Você nunca foi me deixar na escola, você nunca foi receber o meu boletim, você nunca foi na minha apresentação junina, e eu vejo os pais dos meus amigos dando um beijo na testa quando vão deixar ele na escola, eu vejo eles indo perguntar à professora como está o rendimento escolar, eu vejo eles aplaudindo e batendo foto dos meus colegas nas apresentações da escola, e você nunca fez isso, você nem sabe quem sou eu." Então ele entendeu que aqueles discos de ouro, de platina e de diamante não valiam de nada. Ele não tinha sucesso nem dentro de casa. Ele não conseguia encantar e ter admiração do próprio filho. E aí ele percebeu que aquele conceito de sucesso que para o Brasil todo estava representado naqueles discos de ouro, de platina e de diamante, de programas de televisão, de apresentações, não era sucesso na prática. Então, no nosso livro, o nosso conceito de produtividade é que você possa ter disciplina, ter bons hábitos, mas que você consiga ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, de forma que você consiga executar as suas tarefas e as suas atividades que são efetivamente importantes, descartando aquelas que são circunstanciais, que não estão alinhadas com o seu propósito de vida, e entendendo que você precisa pontuar bem na sua vida espiritual, intelectual, conjugal, relacionamento com os filhos, o servir ao próximo, estar envolvido em alguma atividade beneficente, filantrópica, a sua vida intelectual, estudar, ler, conhecer novas coisas, aprender coisas novas, ter hobbies, praticar atividade física, ter bom sono, ter boa alimentação. Qual o nome do livro e como as pessoas têm acesso a esse conteúdo tão rico? O livro se chama Os Segredos da Produtividade. No meu Instagram tem um link na bio, e também no Instagram da empresa, que é a minha empresa que eu promovo treinamentos, palestras e mentoria, que é a Produtivamente. Lá no Instagram é @eusouprodutivamente. Lá tem um link que você vai poder clicar e receber o livro na sua casa. Pois é, eu sou Produtivamente. Você acabou de dizer, palestrante, mentor, está promovendo mentorias. Quando é que tem? Como é que as pessoas têm acesso a esse treinamento já direto com o vereador Kleber Fernandes? Lá no link da bio do Instagram, do Eu Sou Produtivamente, ele já lhe direciona tanto para adquirir o livro, quanto também para ter acesso à landing page que mostra todos os detalhes da mentoria, um acompanhamento personalizado, individualizado, onde a gente pega pela mão aquela pessoa que quer transformar a sua vida de forma mais produtiva, mais plena, mais alinhada aos seus propósitos, e poder ajudar a outras pessoas também a construírem uma vida mais plena. Já me sinto nessa mentoria. Olha aí que coisa boa. Estou precisando disso. Ajustar dos meus muitos trabalhos, minhas muitas atividades, as minhas 24 horas, para dormir bem,
para me alimentar bem, Sim. para fazer minhas atividades físicas, para dar conta de trabalho, ser uma boa esposa, uma boa filha, enfim, tudo isso. Já me sinto na mentoria. Agora, vereador, vamos sair um pouquinho desse campo aí de produtividade, de mentorias, de palestras, de livro, para falar sobre a sua atuação política também, né? Porque como você consegue dar conta de tudo, né? Que a gente ainda vai descobrir esse segredo aí no livro da produtividade. Mas você acabou de chegar de Brasília, chegou ontem de Brasília. O que foi fazer? Qual foi a agenda na capital do Brasil? Nós fomos fazer uma visita a alguns parlamentares da nossa bancada federal, falar um pouco sobre as dificuldades que Natal enfrenta, sob o ponto de vista político, administrativo, de infraestrutura e também de demandas que chegam ao nosso mandato para que a bancada federal possa, além de conhecer quem efetivamente faz política na ponta, que é o vereador, né, que está lá visitando, que entra na casa do eleitor, que entende as angústias, os anseios, as reivindicações, as necessidades das pessoas, de cada bairro, de cada comunidade, passar isso para os nossos parlamentares federais e buscar também investimentos e recursos, né, para ajudar ao orçamento municipal, ajudar a prefeitura a implementar algumas ações e projetos que nós entendemos ser necessários e prioritários para Natal. Como quais? Olha, Ana Karina, a gente tem algumas demandas ainda de infraestrutura. A cidade precisa ainda de uma nova roupagem no que diz respeito à drenagem. Há algumas áreas da cidade que historicamente alagam nos períodos de chuva. Há ainda bairros e loteamentos de Natal que não tem, além da infraestrutura de drenagem, não tem pavimentação. E, obviamente, quando você tem um bairro que não tem drenagem, que alaga e não tem pavimentação, ele também não tem quadra, ele não tem escola, não tem transporte público. Se uma mãe precisa levar o filho doente de madrugada com febre a uma UPA e pede um Uber, e ele vê que é dentro de um loteamento que não tem calçamento, que é longe, que é escuro, ele cancela. Ela não consegue nem sair de casa. E as demandas foram bem recebidas? As demandas foram bem recebidas, nós tivemos uma conversa muito proveitosa, tanto com o senador Rogério Marinho, que nos recebeu muito bem, muito solícito as nossas reivindicações, o senador Stevenson também, os dois foram muito abertos a ouvir as nossas demandas da cidade e saímos de lá bastante animados, né? Já que a destinação das emendas ainda é para o próximo ano, esse é um momento de destinação de emendas que ele chama de guarda-chuva, né? Quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, quanto vai para a infraestrutura, e a partir do próximo ano, quando é publicado o quadro de detalhamento de despesas do orçamento do governo federal, aí sim ele consegue já dizer para quais ruas, para quais bairros, né, esses recursos, essas emendas serão destinadas, né? A gente também falou sobre a necessidade de equipar as nossas escolas municipais com laboratórios de robótica. Essa é uma tendência, né, o ensino da tecnologia. A gente não pode mais permitir que as nossas crianças se limitem ao ensino tradicional, só do livro, do quadro, né, das informações que são relevantes, são importantes, são necessárias, mas que precisam ser complementadas com o acesso à tecnologia. E hoje a Prefeitura de Natal está ainda em déficit de 23 escolas que precisam de laboratórios de robótica, né, para que toda a rede municipal esteja equipada. Então, a gente fez também esse pedido, fizemos pedido acerca de cobertura de quadras esportivas. Natal tem um clima muito quente, né? Então, para as crianças jogarem futebol em quadras descobertas, como dizem no interior do estado, no pingo do meio-dia, é bem complicado e de fato a gente foi pedir essa melhoria de infraestrutura, então na educação, no esporte, na drenagem, na pavimentação, e foram conversas proveitosas.
ficamos bastante animados com a perspectiva para o ano que vem. Vamos falar um pouquinho de saúde, porque seu trabalho na Câmara Municipal também se destaca bastante. E uma das conduções que chamou bastante atenção foi a da CEI dos planos de saúde. Qual foi o resultado dessa CEI que foi trabalhada, foi conduzida pelo senhor na Câmara? Ana, a gente trouxe à tona um tema que durante muito tempo foi jogado para debaixo do tapete, que é a falta de respeito e o descumprimento permanente de normas e regras consumeristas contra pessoas com transtorno do espectro autista que utilizam os planos de saúde. Então, hoje, de um lado, as operadoras de plano de saúde alegam que a quantidade de pessoas com diagnóstico de autismo cresceu substancialmente, e é uma verdade. Alegam também que hoje o custo para o plano de saúde, para tratamentos oncológicos e para tratamentos ortopédicos de próteses e órteses, que eram os tratamentos mais caros para as operadoras de plano de saúde, hoje o tratamento de pessoas com autismo já tem um custo superior ao tratamento de pessoas com problemas oncológicos e com necessidade de cirurgias para órteses e próteses, que são equipamentos de titânio, que tem um custo mais elevado, porque essa cirurgia de órtese e prótese, apesar de cara, ela é feita uma vez. Sim. Né? O tratamento do câncer ou o paciente conclui e fica curado, ou ele vem a óbito depois de não obter êxito no tratamento. O autismo não, é eterno, não tem cura, e são multiprofissionais, né, trabalhando, do terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropediatra, o psiquiatra, o fisioterapeuta, né? Então você tem inúmeras terapias e que os planos alegam que esse custo ficou inviável. Por outro lado, nós temos pais e mães atípicos que pagam os seus boletos de plano de saúde a duras penas, a sangue, suor e lágrimas, às vezes pedindo ajuda de uma avó que é aposentada, que ajuda a complementar para pagar aquele boleto do plano de saúde, na expectativa de que teriam no mínimo um atendimento digno. E aí elas apresentam um sofrimento, obstáculos e percalços gigantescos para conseguir ter o mínimo de dignidade. Os médicos prescrevem terapias, os planos lançam auditorias alegando que aquelas terapias prescritas extrapolam o limite da razoabilidade ou da necessidade, marcam terapias que deveriam ser individualizadas em salas que acontece com um profissional e 5, 6 crianças ao mesmo tempo, e termina não ofertando o serviço de qualidade e à altura do que se espera. A CEI ouviu os dois lados. A CEI ouviu os dois lados, demos voz, como eu disse, à sociedade em geral, não só pais e mães atípicos, mas o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, o PROCON, diversas entidades, associações de defesa das pessoas com autismo. Então, de fato, foi um palco de debates e, ao mesmo tempo, de elucidação desses fatos. Saiu algum encaminhamento? Saíram encaminhamentos. Primeiro, a gente conseguiu um feito inédito, que foi intermediar a institucionalização de um termo de cooperação técnica entre o PROCON e operadoras do plano de saúde, no sentido de que a CEI conseguiu impor algumas cláusulas nesse termo de cooperação técnica, como cito aqui o caso da Apivida, que se comprometeu em até o final do ano abrir uma nova clínica na Zona Norte, em reformar a unidade de Lagoa Nova, duplicando a quantidade de atendimentos, a ter um canal direto de resolução das demandas e problemas que no dia a dia há dificuldade desse contato, sob pena
de multa, de cassação do alvará de funcionamento, de restrição da venda de novos planos de saúde, e conseguimos com que eles assinassem esse termo junto ao PROCON, né? Então esse foi um avanço da SEI. E também fizemos os encaminhamentos ao Ministério Público, que é quem tem legitimidade para, no âmbito do judiciário, protocolar uma ação contra essas operadoras, elencando todas as denúncias que recebemos. Fizemos um relatório bastante robusto, colocando provas de consultas que não aconteceram, né, de tentativas de marcação de terapias para essas crianças que também tiveram dificuldade, que não ocorreram, dos tratamentos feitos de forma inadequada, numa sala pequena com 5, 6 crianças sendo atendidas por um único profissional ao mesmo tempo. Então tudo isso foi remetido ao Ministério Público, né, o que faz com que a Câmara também cumpra um papel importante, investigativo, e que também subsidie o órgão ministerial para que nessa possível ação judicial possa ter também elementos mais claros que vêm da Comissão Especial de Inquérito. Inclusive, na semana passada, a promotora da Saúde do Ministério Público já ingressou com uma ação judicial contra uma das operadoras, que foi a Humana Saúde. Então, nós entendemos que a SEI cumpriu um papel muito importante. Conseguimos, inclusive, um feito inédito, porque as operadoras se negavam a participar, a gente convocava, eles não iam, e nós conseguimos uma decisão judicial onde foi determinada a condução coercitiva de uma das operadoras de plano de saúde, que não queria ir, não se apresentava para prestar os depoimentos, e a Justiça determinou, inclusive, com o uso de força policial. Então foi um feito histórico para a Câmara Municipal, e que abre um precedente jurídico importante até para que em outras oportunidades que a Câmara instaure comissões especiais de inquérito, já tem um precedente, né, já tem uma decisão que reconhece a legitimidade e o papel do Poder Legislativo em investigar, em ouvir as pessoas, e que, em caso de negativa, a Câmara já tem esse feito histórico aí de ter conseguido uma decisão para a condução coercitiva com o uso de força policial para as pessoas prestarem depoimento. Falando em efeitos na prática também do seu papel como vereador, eu tenho acompanhado nas suas redes sociais que o senhor também tem feito um trabalho de fiscalização em estabelecimentos comerciais para defender o direito do consumidor, inclusive conseguindo retirar de circulação produtos com defeito, produtos com problema. Como é que tem sido feito também esse trabalho? Ana Karina, a minha origem vem do direito do consumidor, né, como advogado e pós-graduado especialista na área. Então, 2 livros escritos sobre o direito do consumidor, e fui diretor do PROCON. Então, quando cheguei na Câmara, presido hoje a Comissão de Defesa do Consumidor. Temos inúmeros projetos de lei nessa área da defesa do consumidor, e fazemos fiscalizações constantes em parceria com o PROCON Municipal. E esse caso específico que você está citando foi um caso que viralizou nas minhas redes sociais. Foram mais de 800 mil visualizações. Pessoas do Brasil inteiro visualizaram esse vídeo, que mostra, por exemplo, uma grande rede de supermercados vendendo produtos quebrados, produtos que não funcionam, né? Então, nesse caso específico, era uma air fryer com valor promocional, que atraía o consumidor, né, pelo preço, e ele tinha lá uma informação dizendo o seguinte: produto com problemas de funcionalidade. Que problema de funcionalidade é esse? Nem os funcionários sabiam. E aí nós chamamos o gerente também não sabia o que era o problema, e chamou o responsável pelo setor e disse: não, é porque essa airfryer não esquenta. E para que serve? Airfryer não esquenta. Ela não esquenta. E aí, essa informação não está clara para o consumidor. Esses produtos têm que ser retirados e tal. Isso gerou uma revolta generalizada pelo fato do tamanho do estabelecimento comercial, né? Um supermercado, uma rede internacional de
supermercado que insiste em afrontar o direito do consumidor e subestimar a capacidade e a inteligência das pessoas. Com essa fiscalização, esse produto foi retirado? Esse produto foi retirado e à medida que isso se torna público, inibe também outras práticas abusivas que são recorrentes. Como, por exemplo, eu lembro a época em que fui diretor do PROCON, este mesmo supermercado fazia informações publicitárias de que o produto eram bebidas alcoólicas que estavam em promoção no cartão de crédito do supermercado era mais barato do que se você fosse comprar em dinheiro. Ou seja, como é que a moeda corrente nacional tem menos valor do que o mesmo produto sendo comprado no cartão de crédito da loja? Ou seja, era uma forma de forçar o cliente a fazer o cartão. Né? E no direito do consumidor não existe claramente essa informação, mas a doutrina já diz que isso se caracteriza uma venda casada por via oblíqua. Sim. Eu crio uma circunstância que obriga o consumidor a fazer aquela aquisição daquele produto financeiro, porque o cartão de crédito é um produto financeiro, para que ele possa obter um desconto. Então isso é sim uma prática abusiva e esse supermercado foi fechado durante uma manhã inteira até que eles reetiquetassem todos os produtos ajustando essa informação para que os consumidores não fossem lesados. Então esse é um trabalho minucioso, dia após dia. As empresas ainda insistem em descumprir as normas consumeristas, mas tudo isso está no acesso à informação. O senhor tem feito esse trabalho muito aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte, porque o senhor é vereador aqui da capital. Já foi líder do prefeito na legislatura passada, no mandato passado, sim, e agora é vice-líder do prefeito Paulinho. Mas 2026 vem aí, teremos novas eleições, agora para cargos estaduais, para cargos do Congresso Nacional, enfim. O senhor pretende disputar alguma vaga em 2026 para ampliar esse seu trabalho político, hoje esse trabalho desenvolvido em Natal para o Estado, por exemplo? Pretende disputar algum cargo em 2026, vereador? Não, Ana Karina, eu pretendo dar continuidade ao mandato de vereador, né? Estamos aí com apenas 11 meses de mandato, fui reeleito ano passado. São 4 anos pela frente e eu vou cumprir na íntegra o mandato que o povo natalense me outorgou pela 3ª vez. Nós fazemos parte de um grupo político, porque ninguém faz política sozinho, e dentro do nosso grupo há candidaturas postas de pessoas com as quais nós temos afinidade política. Dentre eles o deputado estadual Adjuto Dias, a nossa secretária da Assistência Social, pré-candidata a deputada federal, Nina Souza. Temos uma boa relação também com o senador Estives e com o ex-prefeito Álvaro Dias. Então a gente tem dialogado com esses personagens políticos, com quem a gente tem afinidade e com os quais pretendemos caminhar em 2026. Aí, já anunciou praticamente toda a chapa. Vereador, quero agradecer a sua visita aqui à nossa redação do BNews Natal, dizer que o nosso portal está sempre de portas abertas para as notícias e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por esse bate-papo aqui na nossa live e agora também que vai para o nosso canal e que vai para o nosso portal bnewsnatal.com.br. Eu que agradeço, Ana Karina, parabenizo você mais uma vez, né, pela sua atuação, sempre à disposição de vocês aqui no BNews para trazer informações do nosso mandato, discutir os problemas de Natal, prestar contas do que temos feito no Parlamento Municipal e só rever você aqui, conhecer a estrutura aqui do BNews que faz um trabalho jornalístico com muita competência e com muita qualidade. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês pela audiência e até o próximo encontro aqui no BNews Natal. Encerrar.